A madrugada em Minas Gerais estava fria, e o silêncio da casa parecia pesar mais do que o ar gelado. Silvano se ajoelhava diante de uma mala pequena, tentando escolher entre roupas, documentos e lembranças que jamais caberiam naquele espaço. Do quarto ao lado, a sogra observava com braços cruzados e olhar impiedoso. Silvano, você sabe que não pode ficar aqui. Eu preciso alugar a casa. Não tenho culpa se não pode pagar. A voz dela cortava mais que qualquer faca. Ele respirou fundo, tentando conter as lágrimas. No berço improvisado, a pequena Carla dormia, sem imaginar que ao despertar não teria mais o mesmo teto sobre a cabeça. Silvano olhou para o retrato da esposa falecida na parede e murmurou: Amor, eu não sei se consigo. Mas por ela, eu vou tentar. Naquele instante, a dor de perder a companheira se misturava ao desespero de perder também o lar. O sol ainda não havia nascido quando Silvano pegou Carla no colo e fechou a porta pela última vez. O som do trinco ecoou como um adeus definitivo. Na rua de terra, a vizinha tentou consolar. Força, Silvano. Deus há de abrir um caminho. Mas as palavras entravam como vento, sem aquecer o coração. Com uma mochila nas costas e uma sacola na mão, ele caminhava sem destino, carregando no braço a filha adormecida. Cada passo era pesado, como se arrastasse não só os pés, mas também as lembranças de uma vida desfeita. No fundo, Silvano se perguntava: e agora? Para onde eu vou? Não havia emprego, não havia casa, só uma estrada diante dele e a esperança de encontrar algo que ainda não sabia o que era. A madrugada foi longa e cada sombra parecia rir da sua fraqueza. Ao amanhecer, Silvano sentou-se em uma estação improvisada de ônibus. A pequena Carla acordou e perguntou com voz inocente: Papai, a gente vai para casa nova? Silvano engoliu seco, tentando sorrir. Vamos sim, minha princesa. Deus vai mostrar pra gente. Mas por dentro seu coração gritava de medo. Um ônibus antigo se aproximou e, sem pensar duas vezes, ele subiu com Carla nos braços, pagando a passagem com as últimas moedas que restavam. Não sabia o destino, apenas pediu ao motorista: leve a gente o mais longe que essas moedas puderem pagar. O motor roncou, a estrada começou a se abrir e a vida deles mudaria para sempre. Porque naquela viagem, sem rumo e sem garantias, estava escondida a semente de um futuro que Silvano jamais imaginaria. Mas antes de florescer, ele teria que enfrentar provações ainda mais duras. O ônibus avança rumo ao desconhecido. O que Silvano e Carla encontrarão quando chegarem ao novo destino? O ônibus seguia a estrada adentro, serpenteando pelas curvas estreitas como se o próprio destino estivesse testando a paciência de Silvano. O balanço do veículo arrancava cochilos breves de Carla, que abraçava a boneca velha herdada da mãe. Ele olhava para o rosto sereno da filha e sentia uma mistura de ternura e dor, porque sabia que ela não compreendia a gravidade do que estavam vivendo. O motorista, homem de voz rouca, notou seu olhar perdido e perguntou: Vai visitar parentes por aqui? Silvano suspirou fundo. Não, tô indo só. O motorista franziu a testa como se quisesse continuar a conversa, mas desistiu ao ver os olhos marejados daquele homem. O silêncio voltou, pesado, e cada curva da estrada parecia afastar Silvano ainda mais da vida que tinha antes. Depois de algumas horas, o ônibus parou em um ponto esquecido pelo tempo. Um letreiro enferrujado exibia o nome da cidade: Benfica, Espírito Santo. O lugar era pequeno, quase adormecido, mas de algum jeito parecia acolhedor. Silvano desceu com Carla pela mão, o sol batendo forte em seus ombros como se quisesse lhe arrancar as últimas forças. A menina curiosa perguntou: Aqui é a nossa casa, papai? Ele se ajoelhou diante dela, tentando esconder o medo no coração, e respondeu: Por enquanto sim, meu amor. Caminharam pelas ruas de paralelepípedos, onde algumas pessoas os olhavam com desconfiança e outras com compaixão. Sem saber para onde ir, seguiram o instinto até que seus olhos pararam em uma construção abandonada. Um antigo restaurante de fachada desbotada e janelas quebradas. A porta estava apenas encostada. Silvano empurrou com cuidado e entrou. O ar cheirava a mofo e a abandono. Mesas cobertas de poeira, pratos quebrados no chão e cadeiras tombadas contavam a história de um lugar que um dia foi cheio de vida. Carla, com a imaginação fértil de uma criança, correu entre as mesas e sorriu. Olha, papai! É uma casinha grandona. Para ela, era um parque de diversão. Para ele, era talvez o último recurso. Limpou um canto com um pedaço de pano e improvisou uma cama com roupas dobradas. Ao ver a filha deitar tranquila, sentiu um peso no peito. Estava oferecendo um abrigo, mas não sabia até quando.
A promessa que sussurrou em voz baixa foi quase um juramento. Eu vou dar um futuro para você, filha. Custe o que custar. Naquela noite, o vento atravessava as frestas das janelas quebradas, assobiando como um lembrete cruel de que nada era seguro. Silvano se sentou sozinho em uma das cadeiras, observando o espaço vazio. O som de Carla respirando no improviso de cama era a única coisa que lhe dava paz. Mas junto vinha a dúvida: será que Deus me trouxe até aqui para começar de novo, ou para me mostrar que não tenho saída? As lágrimas caíram silenciosas, e ele fechou os olhos pedindo forças que já não tinha. No entanto, algo dentro dele se acendeu. Um sussurro interno, quase imperceptível, dizia que aquele lugar, mesmo quebrado e abandonado, ainda poderia ser palco de um milagre. Mas antes do milagre, viria a luta. O restaurante abandonado agora era abrigo. Mas também poderia ser o início de algo que mudaria para sempre o destino de Silvano e Carla. Os primeiros dias no restaurante abandonado foram de sobrevivência bruta. Silvano dividia o pouco que restava das moedas em pão duro, leite e alguma fruta barata da vendinha da esquina. Mas logo percebeu que aquele dinheiro não duraria muito. Certa manhã, caminhando ao redor do restaurante, notou que o terreno nos fundos era amplo, coberto de mato alto e terra fértil. O olhar cansado brilhou por um instante. Ele se ajoelhou, pegou um punhado de terra e sorriu. É daqui que a gente vai viver, Carla. A menina não entendia direito, mas riu e respondeu: então vamos brincar de plantar, papai? A inocência dela transformava em aventura aquilo que para ele era questão de vida ou morte. Silvano começou a preparar a terra com ferramentas improvisadas. Um pedaço de ferro serviu de enxada, um balde velho de regador. As mãos, calejadas do trabalho duro de cozinhas e obras, agora voltavam-se para a terra como se buscassem um pacto com a vida. Pediu sementes a um senhor da vizinhança, que ao ver a situação dele, ofereceu algumas de feijão, couve e tomate. As primeiras covas foram abertas com suor e fé. Carla, curiosa, ajudava com suas pequenas mãos, jogando punhados de terra e perguntando: vai nascer logo, papai? Ele sorriu com paciência. Demora um pouco, filha. Mas quando nascer, a gente vai ter comida fresquinha. E naquele instante, o olhar dela brilhou como se fosse mágica. Os dias se tornaram rotina. Cuidar da terra, regar, esperar. O restaurante abandonado começava a ganhar vida não apenas dentro, mas também ao redor. Noites frias ainda os assustavam, mas as manhãs traziam a esperança de ver brotar um verde tímido no meio do solo. Quando os primeiros pés de couve surgiram, Carla gritou de alegria: olha, papai! Tá nascendo mesmo. Silvano a abraçou emocionado. Aquela simples folha significava mais do que comida. Era a prova de que, mesmo em terra abandonada, era possível renascer. Enquanto cozinhava os primeiros legumes colhidos em uma panela enferrujada, sentiu-se pela primeira vez em meses capaz de honrar a promessa que fizera à filha. Aos poucos, o espaço começou a atrair olhares curiosos. Vizinhos passavam e viam o homem cuidando com zelo de cada planta, e a criança correndo alegre entre os canteiros improvisados. Alguns ofereciam palavras de incentivo, outros apenas observavam em silêncio. Mas Silvano não se importava. Seu foco era manter viva aquela pequena horta, porque sabia que dali dependia o futuro deles. À noite, ao colocar Carla para dormir, ele sussurrou: se essa terra pode dar frutos, então a vida também pode nos dar uma chance. O coração dele, no entanto, ainda guardava um medo. E se alguém viesse tirá-los dali? Exatamente quando tudo começava a florescer, as sementes brotaram. Mas quanto tempo levaria até que o destino viesse cobrar o preço por aquela esperança recém-plantada? O tempo passava, e o restaurante abandonado já não parecia tão morto. O cheiro da terra molhada e das primeiras hortaliças se misturava ao riso de Carla correndo entre as mesas vazias. Silvano começava a sentir que, finalmente, a vida oferecia um fio de esperança. Até que, numa manhã ensolarada, o ronco de uma caminhonete estacionando diante da fachada quebrou a paz recém-construída. Um homem alto, de passos firmes e olhar atento, desceu do veículo. Trazia nas mãos um molho de chaves e no rosto a expressão de quem buscava algo esquecido. Ao perceber movimento dentro do prédio, franziu o senho. Silvano gelou. Sentiu o coração disparar, como se cada batida fosse um anúncio do que estava prestes a acontecer. Eduardo, dono do imóvel, empurrou a porta e se deparou com a cena improvável. Um homem humilde, com avental improvisado, cozinhando em uma panela velha, enquanto uma garotinha brincava com boneca sobre uma das cadeiras empoeiradas. Mas o que vocês estão fazendo aqui?
Perguntou em tom sério. Silvano respirou fundo, limpou o suor da testa e respondeu com voz embargada. Senhor, eu não tinha para onde ir. Minha esposa faleceu, fiquei desempregado e só queria dar um teto para minha filha. Juro que não queria invadir. Só precisava de abrigo. Eduardo ficou em silêncio por alguns segundos, analisando a sinceridade daquele olhar cansado. A pequena Carla, sem entender a tensão, correu até ele e disse: Moço, quer provar nossa couve? A espontaneidade da menina arrancou um sorriso involuntário de Eduardo, mas seu tom voltou firme. Eu entendo, mas este lugar é meu e está à venda. Não posso simplesmente deixá-los aqui. O coração de Silvano se despedaçou naquele instante. Sentiu que o mundo, mais uma vez, estava prestes a lhe virar as costas. Com lágrimas nos olhos, respondeu: Sei que não tenho direito algum, mas só peço alguns dias, até encontrar onde ficar. Eu não tenho nada, só essa criança. O silêncio pesou como pedra entre eles. Eduardo, com a voz menos dura, disse: Vocês podem ficar, mas apenas por alguns dias, até eu resolver a venda. Naquela noite, enquanto Carla dormia, Silvano encarava o teto com o coração apertado. O alívio de não ter sido expulso logo se transformou em medo do tempo que corria rápido demais. Cada batida do relógio imaginário soava como contagem regressiva para perder o pouco que havia conquistado. Ele segurou a mão da filha adormecida e murmurou: Como vou proteger você de um destino que insiste em nos tirar tudo? Do lado de fora, a lua iluminava o restaurante em ruínas, agora marcado por uma incerteza ainda maior. O abrigo tinha prazo de validade. Silvano ganhou alguns dias. Mas o que acontecerá quando o dono realmente decidir vender o imóvel? Na manhã seguinte à conversa com Eduardo, Silvano acordou antes do sol. A mente ainda carregava o peso do prazo que pairava sobre sua cabeça, mas o coração pedia ação. Decidiu que não podia esperar a sorte bater à porta. Precisava se mover. Colocou a roupa mais apresentável que tinha, uma camisa já gasta, mas limpa, e após beijar a testa da pequena Carla, saiu em busca de trabalho. Caminhou pela estrada de terra que levava a uma fazenda próxima, conhecida pela vasta plantação de café. O som dos galos e o cheiro de terra úmida anunciavam o início de um novo dia. Ali, entre trabalhadores já dobrados sobre o solo, Silvano se aproximou do capataz e pediu uma oportunidade. O capataz, um homem rude, de chapéu surrado e olhar desconfiado, o encarou de cima a baixo. Você não parece ter mãos calejadas de roça. Tem certeza que aguenta o batente? Disse em tom seco. Silvano engoliu o orgulho e respondeu: O que eu não sei, aprendo. Só preciso de uma chance. Não é só por mim, é pela minha filha. Houve um instante de silêncio, até que um dos trabalhadores comentou: Deixa o homem tentar, patrão. Braço forte é sempre bem-vindo. Com um gesto rápido, o capataz entregou-lhe um saco e apontou para a fileira de pés de café. Então comece agora. Vamos ver se fala sério. O sol castigava sem piedade, e as mãos de Silvano logo se encheram de bolhas. O corpo não acostumado gritava de dor, mas ele se recusava a parar. A cada grão colhido, lembrava-se dos olhos de Carla e do abrigo temporário que tinha conquistado. Era como se cada movimento fosse um tijolo no muro invisível que o protegia da derrota. Ao final do dia, exausto e coberto de suor, recebeu o primeiro pagamento. Pouco, mas suficiente para comprar pão fresco e um pedaço de carne. Quando voltou ao restaurante com os sacos nas mãos, Carla correu em sua direção e o abraçou com alegria. Papai trouxe comida de verdade, exclamou, e naquele instante, todo o esforço valeu a pena. Nos dias que se seguiram, Silvano continuou no trabalho duro. O corpo foi se adaptando, a pele endurecendo, e a dignidade, antes ferida, começava a florescer de novo. Ele não era apenas um mendigo sobrevivendo, era um pai lutando para reerguer sua vida. À noite, contava histórias para Carla sob a luz fraca de uma vela, e o restaurante abandonado, ainda que ameaçado, se enchia de calor humano. Contudo, a sombra da decisão de Eduardo permanecia. Silvano sabia que o destino podia lhe puxar o tapete a qualquer momento. E como uma prova de que a vida nunca dá tréguas, o capataz anunciou: Semana que vem vai ter corte de gente. Só fica quem mostrar mais valor. Silvano encontrou no campo uma forma de sustentar a filha. Mas agora sua permanência depende de provar, diante de todos, que merece ficar. A semana passou depressa, e cada dia parecia pesar como chumbo sobre os ombros de Silvano. O aviso do capataz ecoava em sua mente: Só fica quem mostrar mais valor. O corte de trabalhadores estava próximo,
e ele sabia que, por ser novo, seria um dos primeiros a ser dispensado. Na noite anterior ao grande teste, Silvano observava Carla dormir encolhida, sobre a pequena cama improvisada no restaurante. O rosto sereno da filha parecia pedir que ele não falhasse. Então, em silêncio, jurou a si mesmo que daria tudo de si, mesmo que o corpo não suportasse. Naquela madrugada, acordou antes dos galos e seguiu para a lavoura com a alma em oração. O capataz reuniu todos os homens no terreiro. A colheita desse lote precisa ser concluída até o fim do dia. Quem não der conta pode arrumar as coisas e ir embora. Hoje é dia de separar os fracos dos fortes. Os trabalhadores se entreolharam nervosos. Silvano respirou fundo, sentindo o peso da responsabilidade esmagar o peito. Logo, o sol surgiu impiedoso, e cada passo no meio dos cafezais era uma luta contra a exaustão. As bolhas que havia formado dias antes agora se abriam em feridas, mas ele ignorava a dor. Enquanto os outros diminuíam o ritmo, Silvano mantinha-se firme, lembrando-se de Carla a cada punhado colhido. No meio da tarde, o corpo parecia pedir arrego. Suas pernas tremiam, a vista turvava e as mãos sangravam. Alguns trabalhadores já haviam desistido, largando os sacos no chão. O capataz observava de longe, avaliando cada um como um juiz severo. Foi então que um dos homens caiu, desmaiado pelo calor. Enquanto os demais hesitaram, Silvano correu. Ergueu o colega nos ombros e o levou até a sombra pedindo ajuda. O capataz acompanhava a cena, e um brilho discreto surgiu em seu olhar. Mesmo exausto, Silvano voltou ao trabalho, dobrando o esforço como se a dor não existisse. Quando o sino da fazenda anunciou o fim do dia, os sacos de Silvano estavam entre os mais cheios. O suor lhe escorria como rios pelo rosto, e a respiração arfava, mas ele permanecia de pé, como um guerreiro que venceu uma batalha invisível. O capataz caminhou até ele segurando a prancheta. Você não só aguentou, como fez mais que muitos homens acostumados à lida. A partir de hoje, você tem lugar fixo na equipe. Silvano caiu de joelhos, não por fraqueza, mas em agradecimento. Ele tinha vencido o teste, mas sabia que aquela vitória era apenas mais um degrau em uma longa escada. Silvano conquistou o respeito do capataz e garantiu seu sustento, mas algo inesperado estava prestes a acontecer. A visita de alguém do passado que poderia mudar tudo novamente. Silvano acreditava que, depois da aprovação no campo, a vida finalmente ganharia estabilidade. A rotina começava a se desenhar. O trabalho na fazenda, o cuidado com Carla, a horta crescendo firme ao lado do restaurante abandonado. Havia uma sensação de esperança renovada. Porém, a vida, como sempre, guarda provas quando menos se espera. Era um sábado de sol, e Silvano aproveitava a folga para preparar um ensopado simples, enquanto Carla brincava na frente do restaurante, rindo com as bonecas de pano improvisadas que ele mesmo costurara. De repente, o som de uma caminhonete se aproximando quebrou a calma da manhã. Silvano saiu, enxugando as mãos no avental, e seu coração gelou ao reconhecer o motorista. Eduardo, o dono do imóvel. Eduardo desceu do veículo com passos firmes e olhar analítico. Então é aqui que você se escondeu, Silvano? Disse, examinando a fachada do restaurante. Silvano tentou manter a calma e contou a verdade, que havia perdido a esposa, sido expulso da casa da sogra e que estava apenas buscando abrigo para si e para Carla até conseguir recomeçar. Eduardo ouviu em silêncio, mas seu semblante era frio. Esse restaurante está à venda. Você não pode simplesmente ocupar um espaço que não é seu. Vou dar alguns dias para saírem daqui. As palavras caíram como pedras sobre Silvano, e Carla, que ouvira de perto, correu para abraçar o pai sussurrando. Papai, para onde a gente vai agora? No entanto, havia algo no ar. Eduardo não era um homem cruel, mas duro nos negócios. Quando seu olhar caiu sobre a pequena horta, percebeu a dedicação de Silvano. Viu tomates vermelhos, alfaces viçosas, temperos alinhados como soldados em fileira. O cheiro que vinha da panela também não lhe passou despercebido. O que você está cozinhando? Perguntou quase sem querer. Silvano, com a voz embargada, respondeu. Um ensopado simples, feito com o que a terra nos deu. Eduardo hesitou. E Carla, com seus olhos grandes e inocentes, completou. Tá uma delícia, moço. O senhor quer provar? O convite inesperado da criança desmontou parte da dureza de Eduardo. Dentro do restaurante, Eduardo sentou-se à mesa enferrujada, enquanto Silvano servia o prato. O aroma tomou o ambiente, e à primeira garfada, Eduardo se surpreendeu. Havia algo de especial, algo que remetia às memórias de sua infância,
a cozinha de sua avó. Ele comeu em silêncio, até experimentar a sobremesa improvisada. Uma torta de amoras que Carla ajudara a preparar. Ao provar, fechou os olhos e sorriu, como se por um instante tivesse esquecido os negócios e recordado o sabor da simplicidade. Quando abriu os olhos, perguntou: Silvano, qual é a sua história de verdade? Porque comida assim não nasce do nada. O coração de Eduardo começava a se abrir, mas sua decisão ainda era uma incógnita. Silvano não sabia se aquela refeição mudaria seu destino, ou se no dia seguinte estaria outra vez sem teto para sua filha. O almoço terminou em silêncio, mas um silêncio cheio de significados. Eduardo deixou o garfo sobre o prato vazio e apoiou os braços sobre a mesa, observando Silvano com atenção. A postura não era mais de um proprietário irritado, mas de um homem intrigado. Você cozinha assim desde quando? Perguntou com a voz mais branda. Silvano respirou fundo, hesitou e então revelou parte de sua história. Antes de Carla nascer, ele havia cursado gastronomia e trabalhado em restaurantes renomados em São Paulo. Mas o amor pela família falou mais alto. Deixei tudo para acompanhar os últimos dias da minha esposa, disse com lágrimas contidas nos olhos. Eduardo ficou em silêncio por alguns instantes, absorvendo cada palavra. Eduardo levantou-se e caminhou até a janela quebrada do restaurante, olhando para a horta verdejante ao lado. Esse lugar já teve dias melhores, mas também foi um peso para mim. Tentei vendê-lo, mas nunca consegui. O tempo passou e virou apenas um lembrete de fracasso. Silvano, sem entender aonde aquela conversa queria chegar, apenas esperava. Foi então que Eduardo se virou e lançou a proposta. E se nós reabríssemos o restaurante? Você comanda a cozinha. Eu entro com o investimento. Vamos transformar isso em algo novo. Algo que valorize a simplicidade da comida da terra. O que acha? As palavras ficaram suspensas no ar, como um raio de esperança em meio às nuvens. Silvano quase não acreditava no que ouvira. Reabrir o restaurante? Depois de tanto sofrimento, parecia impossível sonhar tão alto. Eduardo, eu não tenho nada. Só minhas mãos, minha filha e a força de recomeçar. Não sei se estou pronto para tamanha responsabilidade. Eduardo sorriu de lado, como quem via ali mais potencial do que o próprio homem podia enxergar em si. Oh, pronto, você já está. O que falta é acreditar. Carla, que observava tudo com os olhos brilhando, correu até o pai e disse: Papai, imagina a gente cozinhando juntos igual a mamãe gostava. Aquela lembrança o golpeou no coração, mas também reacendeu uma chama que parecia extinta. Naquela noite, Silvano deitou-se sem dormir. As palavras de Eduardo ecoavam em sua mente, misturadas com a risada inocente de Carla e a memória da esposa. No fundo, ele sabia que aquele convite não era apenas uma chance profissional, mas também um chamado para resgatar sua identidade, para se levantar do luto e mostrar à filha que sonhos podem renascer. Porém, o medo ainda o assombrava. E se falhasse outra vez? E se o restaurante fracassasse, arrastando-os de volta para o desespero? O futuro parecia um prato ainda em preparo, e Silvano precisava decidir se teria coragem de temperá-lo com fé. No amanhecer, Eduardo retornaria em busca da resposta. Mas Silvano estaria pronto para dar esse passo, ou o peso das perdas ainda o faria recuar. O sol da manhã iluminava o restaurante abandonado, como se o destino anunciasse um novo capítulo. Eduardo retornou cedo, ansioso pela resposta. Silvano, de olhar cansado, mas firme, o recebeu na porta. Aceito, disse sem rodeios. Não por mim apenas, mas pela minha filha. Preciso mostrar a ela que sempre é possível recomeçar. Eduardo estendeu a mão, e os dois selaram uma parceria improvável. O dono de terras e o cozinheiro sem nada, unidos por uma ideia que parecia impossível, transformar ruínas em esperança. Carla, batendo palminhas, correu em volta dos dois, rindo. Vai ser lindo, papai! Vai ser lindo. Os dias seguintes foram de muito trabalho. Eduardo providenciou material para reparos básicos, e Silvano, com a ajuda de vizinhos curiosos, começou a limpar o salão coberto de poeira. As antigas mesas de madeira gastas foram lixadas e reaproveitadas. O fogão enferrujado ganhou vida após horas de limpeza. Cada detalhe era restaurado com cuidado, como se as paredes cansadas ganhassem uma nova alma. Silvano, entre marteladas e pinceladas, lembrava-se de sua esposa, imaginando como ela sorriria ao vê-lo erguendo aquilo não apenas como restaurante, mas como lar. Carla ajudava onde podia, lavando pequenos utensílios e espalhando flores que colhia no campo. Na cozinha, o coração pulsava mais forte.
Silvano testava receitas com os legumes da horta, ajustando temperos, lembrando-se das técnicas que aprendera nos grandes restaurantes de São Paulo. Eduardo, mesmo sem experiência na culinária, observava fascinado. Você não cozinha, Silvano. Você conta histórias em cada prato. A frase marcou fundo como um selo de confiança. O cardápio começava a tomar forma. Pratos simples, mas cheios de sabor caseiro, acompanhados da experiência rural que envolvia o local. Carla provava cada receita com entusiasmo e dava sua opinião infantil. Esse tá com gosto de abraço, papai. Era a aprovação que mais importava. Apesar do avanço, os desafios eram enormes. O dinheiro de Eduardo não era infinito, e havia pressa em abrir as portas. A cidade olhava com curiosidade, mas também com desconfiança. Muitos duvidavam que aquele lugar esquecido pudesse renascer. Silvano sentia a pressão aumentar a cada dia, mas também percebia algo crescer dentro de si. A coragem que antes parecia perdida. Ele estava prestes a apresentar ao mundo não apenas sua comida, mas sua história, sua dor e sua superação em forma de pratos. A inauguração se aproximava, mas um imprevisto surgiria, colocando em risco o grande sonho antes mesmo de abrir as portas. O restaurante estava quase pronto. As mesas já tinham toalhas simples, a horta florescia, e na cozinha o cheiro de temperos frescos misturava-se ao de pão recém-assado. Eduardo cuidava dos últimos detalhes com fornecedores, enquanto Silvano se desdobrava entre panelas e receitas. Carla corria pelo salão, espalhando sua alegria inocente como um convite à esperança. A inauguração estava marcada para o domingo e a notícia havia se espalhado pela cidade. O velho restaurante vai reabrir. Mas na véspera do grande dia, o inesperado aconteceu. Uma forte tempestade caiu sobre Benfica, trazendo ventania, raios e enxurradas que transformaram a tranquilidade em caos. Durante a madrugada, Silvano ouviu o barulho seco de madeira cedendo. Correu para fora e viu parte do telhado do restaurante desabar, encharcado pela chuva torrencial. A cozinha ficou alagada e muitos dos ingredientes preparados foram arruinados pela água que escorria das goteiras. Ele caiu de joelhos, sentindo o peso da derrota esmagá-lo. Meu Deus! Não depois de tanto, murmurou com as mãos na cabeça. Carla acordou assustada, abraçando-o pelas costas. Papai, a gente não vai desistir, né? A pergunta simples, mas carregada de fé, o fez engolir as lágrimas. Mas como reerguer o sonho em tão pouco tempo? Na manhã seguinte, Eduardo chegou e encontrou Silvano em meio aos destroços, com olheiras profundas, mas ainda tentando salvar o que podia. O investidor ficou em silêncio por alguns segundos e então disse: Isso é mais que um restaurante. É a sua vida. E eu não vou deixar acabar assim. Combinou com Silvano de convocar ajuda. Logo, vizinhos e trabalhadores da fazenda apareceram, trazendo martelos, telhas e mãos dispostas a trabalhar. A comunidade, antes apenas espectadora, se unia agora como parte do sonho. Carla entregava pregos, passava baldes de água e sorria, animando os adultos cansados. O lugar, que havia sido palco de tristeza, tornava-se símbolo de união. Ao entardecer, o telhado estava remendado, o salão limpo, e a cozinha, ainda que improvisada, em condições de funcionar. Silvano olhou para Eduardo exausto, mas com os olhos cheios de gratidão. Eu pensei que era só meu sonho, mas hoje vi que não. Esse lugar pertence a todos nós. Eduardo assentiu em silêncio, comovido. Carla, com as mãos sujas de barro e um sorriso largo, resumiu em poucas palavras. Tá tudo pronto, papai. Agora é só cozinhar. O alívio tomou conta por um instante. Mas Silvano sabia. A verdadeira prova viria no dia seguinte, quando teria que conquistar os paladares e os corações da cidade. A inauguração finalmente chegava, mas seria o suficiente para transformar o restaurante em um novo começo ou apenas em mais uma lembrança de fracasso? O domingo amanheceu com céu limpo, como se a tempestade da véspera tivesse apenas purificado o ar. Silvano acordou cedo, o coração acelerado, sentindo a mistura de medo e esperança que antecede os grandes momentos da vida. Na cozinha, revisou cada detalhe. As panelas brilhavam, os legumes recém-colhidos da horta exalavam frescor, e a mesa de sobremesas exibia bolos simples, mas cheios de carinho. Eduardo organizava as cadeiras e recebia os primeiros curiosos, enquanto Carla, de vestido claro e flores no cabelo, corria entre as mesas dizendo: Hoje é o dia do papai. O restaurante, antes empoeirado e esquecido, agora parecia respirar vida.
À medida que as pessoas da cidade chegavam, os olhares de desconfiança eram inevitáveis. Alguns cochichavam. Será que esse lugar vai dar certo de novo? Outros apenas espiavam o cardápio rabiscado à mão com ceticismo. Silvano, atrás do balcão, sentiu o peso de cada olhar, como se estivesse em julgamento. Respirou fundo, pegou a concha e serviu o primeiro prato. Um ensopado de frango com legumes da própria horta, regado a temperos que lembravam a comida das avós. O aroma começou a se espalhar pelo salão, e o burburinho de desconfiança deu lugar a um silêncio curioso. O primeiro cliente provou, fechou os olhos e murmurou: "É como voltar para a infância." O comentário se espalhou como fogo. Logo, outros clientes provaram os pratos e sorriram emocionados. Crianças saboreavam o pão caseiro, senhoras elogiavam os temperos, e até os mais céticos rendiam-se à simplicidade carregada de afeto. Eduardo observava tudo com um brilho orgulhoso nos olhos. Carla corria entre as mesas perguntando a cada cliente: "Gostou da comida do meu papai?" O salão encheu-se de risos, conversas e cheiros que aqueciam a alma. Silvano, no entanto, não se permitia comemorar cedo demais. Sabia que um restaurante não se faz em um único dia. Mas aquela aprovação inicial era como um sopro de vida em seus pulmões. No fim da tarde, o restaurante estava cheio e a fila se formava na porta. A pequena Benfica nunca vira nada parecido. Um lugar onde o sabor da terra se encontrava com a memória afetiva da cozinha simples. Silvano olhou para Carla, que corria feliz, e para Eduardo, que sorria satisfeito, e sentiu um nó na garganta. Pela primeira vez em muito tempo, ele não se via apenas sobrevivendo, mas vivendo. Ainda assim, no fundo, sabia que todo começo traz novos desafios. E a vida, generosa e cruel, sempre guarda mais testes para quem ousa sonhar. O restaurante nascera forte, mas uma notícia inesperada bateria à porta, trazendo uma decisão que poderia mudar para sempre o rumo do futuro de Silvano e Carla. Silvano acordou antes mesmo do sol nascer, como fazia todos os dias desde que chegara àquele restaurante abandonado. A rotina agora era diferente. O cheiro da terra misturava-se ao da lenha queimando no fogão a lenha improvisado, e Carla, com apenas 5 anos, já corria pelos corredores do antigo salão como se fosse o lar mais bonito do mundo. Mas naquela manhã, algo parecia pairar no ar. Eduardo havia prometido voltar com uma resposta definitiva sobre o futuro do imóvel. Silvano não dormiu direito, entre a ansiedade de perder o pouco que havia conquistado e a esperança de finalmente firmar um caminho. Ao olhar para a filha brincando de servir chá em xícaras quebradas, sentiu o peso de uma pergunta silenciosa. Será que o destino os arrancaria outra vez do lugar que começava a parecer casa? Por volta das 10 da manhã, uma caminhonete estacionou em frente ao restaurante. Eduardo desceu, acompanhado de um homem elegante de terno claro e uma mulher de sorriso acolhedor. Silvano sentiu o coração acelerar. "Silvano, precisamos conversar", disse Eduardo firme, mais sereno. Carla se agarrou à mão do pai como se entendesse que aquela conversa definiria o futuro dos dois. Eduardo explicou. Havia recebido propostas de compra para o imóvel, mas antes de tomar qualquer decisão, quis mostrar o local em funcionamento, mesmo que precariamente, para potenciais parceiros. Silvano, com humildade, serviu um café forte, acompanhado de pão de queijo feito com o pouco que tinha em casa. O silêncio após a primeira mordida do casal visitante parecia eterno, até que um sorriso largo iluminou os dois rostos. O homem se apresentou como Henrique, empresário do ramo de turismo rural, e revelou-se encantado com a ideia de unir gastronomia caseira, produtos orgânicos e experiências culturais em um só espaço. "Este lugar tem alma", disse ele, olhando para Silvano. "E essa alma não pode ser vendida como um prédio qualquer." Eduardo, então, fez o anúncio. Havia decidido não vender o imóvel para especuladores, mas investir junto com Henrique em um projeto maior. A proposta era simples e transformadora. Silvano seria o chefe e administrador do restaurante, tendo liberdade para criar pratos que unissem tradição e criatividade. O espaço seria reformado, mas manteria a essência rústica e acolhedora que Silvano havia começado a construir. Ao ouvir aquelas palavras, Silvano sentiu as pernas fraquejarem. Ele, que havia saído de casa apenas com uma mala e a mão da filha, agora ouvia que seu talento seria a base de um sonho coletivo. Carla, sem entender toda a profundidade da situação, pulou de alegria. "Papai, agora a gente tem uma casinha de verdade?" As lágrimas de Silvano escorreram sem que ele tentasse esconder. Eduardo colocou a mão em seu ombro e disse:
Silvano, este lugar será mais que um restaurante. Será uma referência para a cidade, um destino para viajantes e uma escola de sabores para quem quiser aprender. Mas a decisão final é sua. Você aceita caminhar conosco nessa jornada? O silêncio tomou conta do salão, e o olhar emocionado de Silvano deixou claro que a resposta viria carregada de fé, esperança e coragem. Silvano aceitará o desafio e dará o passo que pode mudar para sempre a vida dele e de Carla. O silêncio de Silvano durou alguns segundos que pareceram uma eternidade. Ele olhou para as mãos calejadas, lembrando-se das noites em claro cuidando da esposa doente, dos dias em que teve que engolir o orgulho para pedir abrigo, das lágrimas de Carla enquanto ele tentava esconder a própria dor. Respirou fundo e ergueu os olhos marejados para Eduardo e Henrique. Eu aceito, disse com voz firme e embargada ao mesmo tempo. Carla, sem conter a empolgação, abraçou o pai pelas pernas e gritou. Agora a gente nunca mais vai ter que ir embora, papai. Aquela resposta transformava o abandono em renascimento, a perda em oportunidade. Eduardo sorriu e completou. Então vamos começar uma nova história neste lugar. Os meses seguintes foram de muito trabalho. O restaurante passou por uma grande reforma. Paredes descascadas ganharam novas cores. Mesas foram restauradas. O forno de pedra voltou a funcionar. Mas Silvano fez questão de manter a essência rústica que o tornava único, preservando a simplicidade do interior e a proximidade com a terra. Carla ajudava em tudo, do jeito dela. Colhendo ervas, regando as plantas e servindo copinhos d'água para os pedreiros, como se fosse já parte da equipe. O primeiro cardápio foi pensado com carinho, trazendo pratos que misturavam a tradição mineira com toques criativos aprendidos por Silvano nos restaurantes de São Paulo. Quando a inauguração foi anunciada, a cidade inteira aguardava com expectativa. No grande dia, famílias da cidade, turistas curiosos e até autoridades locais lotaram o espaço. As mesas estavam cheias, o aroma da comida se espalhava pelo ar, e na cozinha, Silvano coordenava tudo com a precisão de um maestro. Eduardo e Henrique caminhavam entre os clientes orgulhosos. Carla, vestindo um pequeno avental, servia pãezinhos com um sorriso que encantava a todos. Quando o primeiro prato saiu, o salão se encheu de murmúrios e aplausos. Não era apenas comida, era uma experiência de afeto e memória. Um jornalista presente registrou. Um restaurante que devolve às pessoas o sabor de estar em casa. A notícia se espalhou rapidamente, e em pouco tempo, o lugar se tornou referência gastronômica e turística em toda a região. Naquela noite, após o último cliente sair, Silvano se sentou sozinho no salão, olhando ao redor com os olhos marejados. Carla correu até ele, subiu em seu colo e sussurrou. Eu sempre acreditei que o senhor ia conseguir, papai. Ele a abraçou forte e respondeu. Não foi só eu, filha. Foi Deus, foi a esperança, foi cada mão estendida que nos ajudou. Do lado de fora, as luzes do restaurante brilhavam como um farol no interior capixaba. O que antes era um prédio abandonado, agora era uma fortaleza gastronômica, símbolo de superação, união e fé. Silvano havia perdido tudo, mas encontrou no coração da filha e no sabor da simplicidade a força para recomeçar. E naquele abraço compreendeu. Não era apenas o restaurante que havia renascido, mas também sua própria vida. A jornada de Silvano e Carla chega ao ápice da esperança realizada. O restaurante, antes símbolo de abandono, agora é destino de prosperidade, memória e futuro. Lições de esperança. Às vezes, a vida parece nos arrancar tudo. A casa, o trabalho, os sonhos, até mesmo as forças de continuar. Silvano sentiu o peso desse vazio, mas não permitiu que o desespero fosse a última palavra. Ele seguiu com o pouco que tinha. A fé, o amor de uma filha de 5 anos e a coragem de não desistir. Foi nesse chão duro que nasceu a semente da esperança, regada por lágrimas, esforço e a bondade de pessoas que acreditaram nele. O restaurante que hoje se ergue como fortaleza gastronômica é mais do que um lugar de comida. É a prova de que a vida pode ser refeita, que a dor pode virar sabor e que as perdas podem florescer em novos começos. E assim fica a lição. Quando tudo parece ruir, confie, lute e continue. Porque às vezes, atrás da porta do abandono, está escondida a oportunidade de um renascimento que mudará sua história para sempre. Quando a vida parece tirar tudo de você, lembre-se de Silvano. Ele perdeu a esposa, a casa e o trabalho, mas nunca perdeu a fé. Com a filha de apenas 5 anos ao seu lado,
transformou um restaurante abandonado em uma fortaleza de esperança e sabor. A maior lição? Nenhum recomeço é pequeno demais quando existe coragem, fé e amor. Porque atrás da porta do abandono pode estar o renascimento que mudará para sempre a sua história. Envie esse vídeo a uma pessoa especial que precisa ouvir essa história. Se inscreva em nosso canal, deixe seu like e ative o sininho para não perder nenhuma história. Te espero na próxima história.